Atos capítulo 12, do versículo 9 até o 17, está escrito assim: E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Veja bem, nós vamos falar sobre a igreja que ora unida. E é maravilhoso nós pensarmos e vivenciarmos o que acontece quando uma igreja ora unida. Nesse texto em questão, o apóstolo Pedro estava preso e seria morto a mando do rei Herodes em uma festa para agradar a multidão de pessoas. É o famoso populismo. A igreja, ela não tinha muito o que fazer. Eles não tinham soldados para que resgatassem a Pedro, que é uma ideia até meio louca. Eles não tinham advogados para fazer uma apelação pela vida do apóstolo. Eles não tinham o rei do lado deles para pedirem por clemência, mas eles tinham acesso ao Deus eterno, o único e poderoso Deus. Em situações de perigo, em situações desesperadoras e desencorajadoras, não existe lugar melhor a se abrigar, a não ser nos braços do Pai. Entenda que, por mais difícil que possa parecer o momento que você esteja passando, Deus pode ouvir a oração que é feita com fé. Apenas creia. E essa igreja assim o fez. Foi para a oração, foi para o clamor, esperando de Deus um milagre, pois a situação era impossível aos olhos humanos. E olha que coisa maravilhosa aconteceu. Essa igreja ainda estava orando quando Pedro foi libertado. No primeiro momento não acreditaram quando Rode dizia que Pedro estava chamando à porta. Alguns, na sua falta de fé, diziam: não é ele, você está ouvindo, é o seu anjo. Mas o que eu acho interessante é que até essas pessoas que ainda não esperavam um grande milagre, estavam reunidas na casa para se fortalecerem, orando junto com os outros crentes. Aqui fica a lição, meu irmão. Mesmo na sua falta de fé, procure andar do lado de quem pode te ajudar a crescer espiritualmente. Pessoas que estão dispostas a orar por você, te aconselhar, te discipular, te orientar dentro da palavra de Deus. Em Provérbios 13, versículo 20, está escrito: Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, fica a dica aí. Outro ponto a considerar no caso da prisão de Pedro é que Tiago foi preso junto com ele e foi morto. E Pedro seria a próxima vítima. A intenção do rei Herodes era acabar de vez com o movimento dos discípulos de Cristo, e para isso ele estava disposto a usar a estratégia de exterminar os líderes. Assim, o movimento acabaria, pois o povo se dispersaria. Quer dizer, essa era a intenção do rei. Acontece que Pedro estava à frente do rebanho,
mas essa igreja se dispôs a sustentá-lo em oração. Oração contínua. Assim que a Bíblia relata, Pedro ficou exposto sozinho, mas toda a igreja se colocou a lutar por ele em oração. Quando você ouve de missionários, crentes sendo perseguidos por pregar o evangelho, qual a sua reação? Você se dispõe a lutar por eles em oração a Deus? A sua igreja, ela faz o mesmo? Quando você ouve de irmãos que estão sofrendo, você intercede por eles? Vamos aprender com a igreja primitiva a fazer orações contínuas ao nosso Deus. No Salmo 50, no versículo 15, Deus traz um desafio para nós os crentes. Está escrito assim: invoque-me no dia da tribulação. O que este salmo quer dizer é que Deus quer que você abra a sua boca e clame por socorro no momento mais difícil da sua vida. Você talvez possa chorar, tudo bem, chore. Talvez você fique triste no cantinho da sua casa por causa do momento que está passando, tudo bem, você pode demonstrar a sua dificuldade através de vários tipos de emoção. Mas não esqueça do que Deus falou. Invoque-me no dia da tribulação. Chame a Ele, chame por Ele, invoque a Ele. Saiba que a igreja vence através da oração. O diabo é derrotado através da igreja que ora. Deus frustra os planos do inimigo através de uma igreja que guerreia de joelhos. As portas se abrem, as cadeias quebram, os soldados se rendem e a glória do Senhor resplandece. Que nós possamos ter consciência da importância de orar em comunidade e entender que Deus está pronto a nos ouvir. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus.